Então, pessoal, já estamos aqui em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Eu e meu pai aqui, voltando da estrada, depois de um ano. Para quem não se lembra, aí tem um vídeo, faz mais ou menos um ano, que a gente viajou para o Peru, de ônibus, na considerada aí rota mais longa do mundo. Como sabem alguns que acompanharam aqui no canal, no mesmo período no ano passado, eu e meu pai fizemos uma viagem de ônibus, saindo de Porto Alegre até Cusco, no Peru, onde visitamos o Machu Picchu, além de outras atrações do país, como o Lago Titicaca, Arequipa e a capital Lima. Depois dessa viagem, meu pai se sentiu muito bem e com vontade de continuar viajando. Decidimos então repetir a dose este ano, mas dentro do Brasil, explorando as lindas paisagens naturais do nosso país. A primeira etapa foi Mato Grosso do Sul, que possui duas joias do ecoturismo, Bonito e o Pantanal. Logo que chegamos em Campo Grande, fomos visitar o mercado municipal, para conhecer a gastronomia local e as curiosidades culturais. A cidade se desenvolveu com a chegada de imigrantes nordestinos, paulistas e gaúchos. E o pouco que vimos, conseguimos observar tradições de vários cantos do país, como churrasco, tererê e a carne de sol. No dia seguinte, visitamos o Bioparque Pantanal, um complexo arquitetônico incrível, que visa simular o ecossistema do Pantanal em diversas dimensões. Na nossa opinião, uma visita imperdível para quem quer visitar o Pantanal, permitindo adquirir um robusto conhecimento sobre a fauna, a flora e sua formação. As informações que aprendemos também foram fundamentais para o planejamento da nossa viagem. O Bioparque Pantanal é considerado o maior aquário de água doce do mundo, com aproximadamente 1000 peixes de 50 espécies diferentes do Pantanal. A sensação é que estamos em um túnel no fundo de um rio, observando todo o esplendor do ecossistema do Pantanal. Bom, e depois de uns dias conhecendo Campo Grande, pegamos a estrada rumo a Jardim, que fica no sudoeste do Mato Grosso do Sul, e levamos quase 4 horas de viagem. Seu Ricardo aí, ó, já tá uniformizado, com a camisa do Tricolor. O carro aí que a gente alugou na Localiza, um Onix. Tá indo bem na estrada.
Aqui que agora a gente está indo em direção ao Buraco das Araras. Recém saímos de Jardim, chegou ontem em Jardim, vindos da capital de Campo Grande. Levamos aí umas 3 horinhas, alugamos um carro na Localiza ali em Campo Grande. A gente chegou, na verdade, aqui em Campo Grande sem um planejamento aí para fazer essa viagem em Bonito e no Pantanal. Eu olhei alguns vídeos, olhei algumas informações na internet, mas fiquei um pouco perdido. E aí viemos assim de sangue doce, visitando o mercado é como se fosse um mercado público deles. Uma senhorinha nos disse que o ideal é a gente alugasse um carro. Queria visitar os lugares por conta própria, então foi o que a gente fez. Depois a gente visitou o Biopark, que é tipo um museu assim que conta a história do Pantanal. E lá eu vi um mapinha das principais cidades do Pantanal e de Bonito. Eu tirei uma foto e é mais ou menos esse mapinha aí que eu estou fazendo para ser o roteiro aqui da nossa trip no Pantanal. Então a gente chegou em Jardins e ficamos num hotel ali, no Hotel Estância. E eu perguntei para a mocinha da recepção quais seriam as principais atrações aqui da cidade. Ela falou esse Buraco das Araras e a flutuação na flutuação na Lagoa da Prata, Rio da Prata, uma coisa assim. Então são esses 2 passeios que a gente vai fazer hoje. E depois eu pesquisei na internet também, dei uma pesquisada rápida e também confirmou isso, são os 2 principais passeios. Então nossa organização vai ser assim: a gente chega no lugar e vamos perguntar para os locais aí quais são as principais atrações e vamos selecionar a partir disso. O jacaré? Partezinha aqui. Então, o senhor Modesto comprou aqui em 86 para criar gados, né? Aí depois que ele comprou, que ele descobriu que tinha comprado o buraco. O senhor Modesto, segundo ele, ficou bem chateado, que ele morava no Pantanal, queria vir mais próximo à cidade e tal, né? Ele pensou assim, tudo tem um propósito, né? Aí passou de 86, mais ou menos 10 anos, um dos filhos dele fez o curso de rapel, quer dizer, os 2 filhos. E por quê? Para fazer uma limpeza aqui do fundo do buraco, porque antes dele vir para cá, o local era livre acesso e as pessoas infelizmente jogavam-se de tudo dentro do buraco. Lixo, animais, infelizmente, não vou entrar em detalhe, em pessoas, até os anos 60, 70, né? Virou quase literalmente um lixão, né? E quando ele comprou, o que ele falou, o que não tinha era arara, devido à depredação do homem, dos lixos era jogado ali dentro, né? Aí eles fizeram o curso de rapel e fizeram a limpeza, chegaram a tirar em torno de 3 caminhãozinhos de lixo de dentro, tá? E é isso em 96. Aí foi passando os anos, lentamente elas foram voltando para fazer o ninho novamente. Ele viu que ia dar certo o ecoturismo e começou a plantar árvores, né? Chegou a plantar em torno de 30 a 40 mil mudas de árvores, que o cerrado demora muito, né, para ela voltar ao natural, né? E aí ele viu que ia dar certo o ecoturismo, tirou o gado e implantou um sistema de reserva que se chama RPPN, essa parte azul aqui, que é a Reserva Particular de Patrimônio Natural. Em acordo amigável, pediu para esse fazendeiro vizinho não desmatar essa área, né? Pode ver que só a fazenda deles aqui, ó, tem mata, né? E aí as araras e os animais voltou novamente a frequentar o local, né? Graças a Deus e a vocês que são ecoturistas, né? Tá? E aí, só que são animais assim, livres e soltos, né? Que nem de momento nós conseguimos ver um tatu, né? Às vezes vê um porquinho do mato, né? Acho que as coisas que a gente tem como guia buscar, tá, pessoal? Tem banquinho. E mirando por cima, eles não estão onde que vocês vão estar, na sombra, na parede. Fala aqui, não consegue enxergar muito, tem um binóculo aqui, só dá uma reguladinha. E assim, elas não aceitam de outra cor, tipo arara azul. E essa carinha dela, ela falou, tipo, entrou lá e ficou. Eu acho que ela pensa que ela era vermelha também, né? As outras... Se nasce a híbrido ou morre, acaba morrendo. Né? Teve um caso no seu Moacir, só que foi a vermelha com a azul, do alaranjado. Acho que demorou 3 anos, 3, 4 anos. Uma coisa aqui. Você vai 5 km. Aí vai
tem uma entradinha assim pra direita. Volta pra olha. Não passa, não vai voltar não. Bom pessoal, agora a gente acabou de visitar aí o Buraco das Araras e logo na frente tem o Ecopark Rio da Prata. Então a gente vai dar uma conferida lá, tem almoço e parece que é um balneário aí bem bonito, que dá para tomar banho, dá para curtir. Então a gente vai conferir aí essa atração. Tá um calor tremendo aqui, 37 graus. Estão com fome. Mas tá geladinha, cara. Eu não gostei. Uau. Tem que encarar. Tem que criar coragem de uma vez. Nosso próximo destino foi a cidade de Bonito, onde se encontra a maioria das atrações naturais e as famosas flutuações. Fica distante 80 quilômetros de Jardim e levamos apenas 1 hora de carro para percorrer a distância. Então, bom dia pessoal aqui de Bonito. Hoje é o nosso primeiro dia de passeio e a gente vamos começar fazendo a Gruta do Lago Azul. Então fica aqui a uns 20 quilômetros aqui de Bonito e pagamos R$110. Então é uma atração aí parecida com uma que tem na Chapada Diamantina também, que é uma lagoa cristalina de coloração azul que fica dentro de uma caverna. E o motivo da gente escolher esse passeio porque para variar um pouquinho além das flutuações, fazer algumas atividades diferentes. A gente vai agora às 10 horas lá, a gente agendou. Para esse passeio a gente descobriu que apenas é permitido fazer através de agência, não dá para chegar na atração lá e aparecer na hora e pagar e entrar. Isso aqui, todos os passeios tem que ser feito por agência e a gente descobriu na pousada. Então, como eu disse anteriormente, a gente não fez um planejamento, então a gente está descobrindo tudo na hora aqui. Mas está dando certo até agora, a gente consegue as informações certas e não fizemos nenhuma atrapalhada ainda. Mas eu quero contar uma coisa, que é o fato de vocês estarem aqui hoje, tá? Gruta do Lago Azul, tudo começou por causa disso aqui. Seu Homero Antunes tem uma das descobertas, né, dessa caverna aqui, é que seu Homero Antunes, que era o antigo proprietário das terras, ele veio atrás de um boi que estava perdido na mata e encontrou esse buraco. Se ele encontrou o boi, eu não sei, mas ainda bem que ele encontrou esse aqui, nós estamos aqui hoje, tá? E tem uma outra história, né, aí vocês... ainda não sei qual é a verídica, né? Nós vamos descobrir juntos aí. Que é que o seu Homero também conhecia um índio chamado Crispim, e esse índio que mostrou esse buraco para o seu Homero. Então, enfim, são esses dois relatos que nós temos de descobrimento. Um na década de 20, outro na década de 40, que é o do boi, no caso. Beleza? E aí, então, entrou lá, ele entrou, viu
voltou e começou a correr o boato que nas terras do seu Homero tinha uma gruta com um lago azul dentro. Voltou a galera, né? Foi lá na cidade, veio, começou a vir pessoas para cá, vir pessoas para cá. O que aconteceu? Seu Homero ficou preocupado com a integridade da caverna e aí foi feito aí uma doação de em torno de 25 hectares ao redor da caverna para o governo do estado. Então a responsabilidade passou a ser do governo do estado. Então. Parede. Junta fundo, Ah, tem um monte de coisa, né? Tem um monte de coisa. Isso daqui é a raiz. Cai a chuva lá fora, essa rocha como se fosse uma esponja, sabe? Que cai aqui em cima vai sair aqui embaixo em algum momento. Então a chuva que caiu lá fora infiltrou na rocha. Quando ela passa por dentro da rocha, ela meio que dissolve a rocha. Meio que derrete a rocha por dentro, tá? E aquela gotinha d'água saiu aqui, ficou parada lá em cima antes de gotejar. Por ela ter passado por dentro da rocha, dissolvido a rocha, aquela gotinha que saiu da rocha, ficou parada lá e ela está carregada de calcita, que é um componente do calcário. Ela fica parada antes de gotejar e essa calcita gruda lá em cima, calcificando a parte de cima, fazendo crescer a parte de cima. E ela goteja, trazendo calcita aqui para baixo, fazendo crescer a parte de baixo também. Então esse gotejamento, né, constante que faz crescer os espeleotemas. Espeleotemas são as formações rochosas de dentro da caverna, tá? Vale a pena, eu recomendo o passeio aí para turistas. Pra quem for atleta que nem eu, pode ir. Este vídeo fica por aqui, mas na próxima semana tem mais. Continuaremos em Bonito, realizando as flutuações e explorando cachoeiras lindíssimas. Até logo mais!